Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.3, exercício número 38. Vamos ao enunciado. Esboce o sólido cujo volume é dado pela integral iterada. Integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos x² da função 1 menos x dy dx. Bom, para fazer o esboço do sólido, cujo volume é representado por essa integral, temos que analisar a integral e verificar. O diferencial dado aqui de área é dy dx, tá? Esse é o diferencial de área. Aí eu tenho que a região D de integração está no plano xy, certo? Aí eu vou retirar os limites de integração. O primeiro diferencial que aparece é o y, que é referente aos limites variáveis. Ou seja, o y varia de 0 a 1 menos x², enquanto que o x é o limite constante, variação de 0 a 1. X variando aí de 0 a 1. Então, eu tenho aqui que essa é a região D, tá? Os limites de integração. Está no plano aí xy. Então, primeiramente, eu posso fazer a representação aí do que eu tenho no plano xy na região D de integração, para depois eu passar para 3D. Então, eu tenho aí y e x, né? Então, o que a gente tem aqui na região de integração? Temos as constantes, o x variando de 0 a 1, então eu sei que só na parte positiva. Então, eu posso limitar aqui, ó, x igual a 0, né? Vou vir aqui e vou colocar que aqui é o x igual a 1. Limitando o retângulo, eu sei que o que eu preciso desenhar está dentro desse espaço aqui, né? Aí, o que mais que eu tenho aí de limite variável? Eu tenho y igual a 0. Y igual a 0 é o próprio eixo x. Então, vou limitar aqui nesse espaço entre as constantes. Esse é o y igual a 0. E aqui eu tenho y igual a 1 menos x², que no plano é uma parábola, né? De concavidade para baixo, o sinal está negativo. Como que eu desenho? Zerou o x, o y tem que dar 1. Então, eu vou vir aqui e vou marcar 1 para o y. Se eu zerar o y, o x tem que dar mais ou menos 1, né? Só que me interessa só essa parte aqui. Eu sei que aqui é uma parábola, tá? Se eu quisesse a outra parte, viria para cá a função e aqui continua descendo. Essa função é y igual a 1 menos x². Aqui dentro eu sei que está a região D. Para fazer o esboço do sólido aí, né, eu preciso da terceira variável, que é o z. Onde está? É a função que aparece ali dentro da integral, essa função de x e y. Então, eu tenho função de x e y é a variável z. E z é igual a 1 menos x, tá? Então, eu tenho aí que é a equação de um plano. Então, como que eu vou representar aí o meu sólido em 3 dimensões? Então, aí, representando os eixos, sei que a região D está no primeiro quadrante, x e y, e aí eu vou ter a altura z. Z aqui, né? Se a gente zerar o x, dá 1, mas tá para cima, né? Parte de cima aí, positiva. Então, representando primeiramente aí, aqui a região D, que é a região de integração. A gente marca 1 para o x, 1 para o y. Aí tem as retas aqui, x igual a 0. Aí eu tenho aqui y igual a 0, né? Vou marcar aqui, ó. Aqui x igual a 0, aqui é o y igual a 0, tá? Aí eu tenho, ligando esses dois pontos, tem a parábola, tá? Aqui, que é a curva y igual a 1
menos x². Aí eu tenho agora, né? Já tenho a região D, eu tenho que representar aqui a função z. Então vejo aqui que é função de z e de x, ou seja, em relação a y é constante. Então a gente vai desenhar isso no plano zx, né? Se a gente zerar o x igual a zero está aqui, né? Em relação ao x. Zerou o x, o z dá 1. Então a gente vem aqui e marca 1 para o z, tá? Aí a gente tem, se a gente zerar o z, o x tem que dar 1, que é exatamente a intersecção aqui, né? Se a gente tem aqui que é o plano XY, né? Z igual a 0, plano XY, Z igual a 0. Então, a intersecção dá ali exatamente na minha região. Então, eu tenho essa reta aqui, tá? Essa reta está representando no plano XY, no plano XZ, né? Que seria aí Z igual a 1 menos X. Só que isso é um plano constante onde? Em Y. Então, se a gente pegar aqui para representar, esse plano continua estendido aí na direção de Y. Como eu preciso fazer a intersecção, ou seja, aqui com Y igual a 1, né? Que é onde eu tenho a intersecção de baixo, eu fecho aqui num quadrado que vai ser a base do plano x igual a 0. Então, quando x igual a 0, eu vou ter z igual a 1. E quando x igual a 0 aqui, eu tenho y igual a 1. Então, vai juntar aqui, né, na condição de x igual a 0. E agora, para fechar, como aqui é o plano inclinado e aqui eu tenho que no plano é uma parábola, só que em 3D isso aqui vira um cilindro, né? Um cilindro parabólico. Isso daqui sobe constante em relação a z. Então, para fazer a intersecção aqui entre o plano, né, que é 1 menos x, e aqui y e a parábola 1 menos x², a gente faz a curva aqui, ó, né, que é a intersecção entre o plano e a parábola. Se a gente representar, a gente tem aqui a casca cilíndrica parabólica, ó, que é essa parte aqui, que em 3D, isso aqui representa o cilindro parabólico. Aí a gente tem o plano lá atrás, x igual a 0, né? Tem o plano aqui de lado, y igual a 0, né? E tem o plano aí inclinado aqui, que é o plano z. Olha lá. A gente vai ter o plano aqui, se não tivesse a intersecção do cilindro, viria reto até aqui embaixo, né? Em x igual a 1. Mas como tem inclinação, esse plano aqui intersecta com o cilindro parabólico e forma aí o sólido. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!